Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso dia, com uma mensagem aí que eu achei bem interessante para o dia de hoje. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, beleza? Então, vamos lá. Certinho? Então, vamos lá para o nosso conteúdo proposto, Ainda dentro do conteúdo da Segunda Guerra Mundial, hoje aqui no nosso roteiro nós vamos destacar as fases, da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase, de 1939 a 1941, a segunda fase de 1942 a 1945 e o fim da guerra, sendo aí que essa primeira fase é a ofensiva alemã, a segunda fase é a expansão do conflito, e aí nós vamos ver aí o desfecho aí desses dois momentos aí, dessas duas fases da Segunda Guerra Mundial, Segundo aí estudiosos, a declaração de guerra à Alemanha pelos governos inglês e francês, até o final do conflito, a Segunda Guerra pode ser dividida em duas grandes fases, Nessa primeira fase aqui, que corresponde aqui a 1939 a 1941, essa fase ela é marcada pela intensidade do desempenho rápido e eficiente das forças nazistas, E foi a chamada Guerra Relâmpago, de Blitzkrieg, pois ocuparam aí vários países pelas forças nazistas, E aí vamos estar dando uma enfatizada aqui em cada um deles, A Dinamarca, de 9 de abril de 1940, utilizando aí utilizando poderosos ataques de navios aéreos e terrestres também, E não tinham chance aí de revidar. A Holanda, 15 de maio de 1940, a família real ela fugiu para Londres, e formou um governo de exílio para coordenar a resistência contra os nazistas, A Bélgica, em 28 de maio de 1940, tanto os exércitos ingleses e franceses foram obrigados a se retirar, pelo porto de Dunkerque, e vários franceses aprisionados pelos alemães. Na Noruega, de 10 de junho de 1940, o rei norueguês fugiu para Londres, apesar de heróica a resistência às forças nazistas, pois os armamentos alemães eram superiores, E a França, de 14 de junho de 1940 também, os alemães invadiram a França, contornando aí as defesas francesas, da linha de Maginot, e ocuparam aí Paris, De um lado é controlado dos nazistas e por outro lado foram-se o governo fascista, colaborando aí com os alemães, comandado aí pelo Marechal Pétain, Então houve essa divisão aí da França, de um lado ocupado pelos nazistas e de um outro lado ocupado aí pelos fascistas, E no próximo item aqui nós temos a entrada da Itália, Com a derrota militar francesa, Mussolini entrou na guerra ao lado da Alemanha, restando aí apenas a Inglaterra como grande adversário do nazismo, Os ingleses resistiram aos ataques nazistas que eram dia e noite violentamente bombardeados. E os ataques, no entanto, não foram suficientes para derrotar os ingleses, Hitler tinha como plano a seguir invadir a União Soviética. E aqui nós temos a entrada da União Soviética, e dos Estados Unidos, E aqui nós temos dois fatos importantes que mudou o rumo da guerra, A entrada da União Soviética, Hitler decidiu invadir a União Soviética em 22 de junho, rompendo aí com acordos anteriores, e a entrada dos Estados Unidos no conflito com o ataque à base militar, dos Estados Unidos, Pearl Harbor, pelos japoneses.
A Alemanha, ela não possuía recursos para a vitória contra a União Soviética no final de 1941, né? Então Hitler rejeitou a resolução do conflito, né, e de forma diplomata, né? E no ano seguinte, 1942, no fronte soviético trouxe uma grande batalha que custou caro aí aos nazistas em Stalingrado, né? E nós temos aqui a segunda fase, né, que é de 1942 a 1945, né? Foi de reação, né, a vitória soviética, o bombardeio aliado sobre a Alemanha, vitória dos aliados na África e na Itália, e o dia D, e bomba atômica e rendição japonesa, né? E aí eu vou estar comentando um pouquinho sobre cada pontinho desse aí, certinho? Então, essa segunda fase, ela foi de reação, né? Com a entrada da União Soviética, dos Estados Unidos, a guerra ganhou proporções mundiais. E a virada, né, do cenário da guerra aconteceu na cidade soviética, né, localizada nas margens do rio Volga, né, em 1942 a 1943. Foi o maior combate e mais sangrento, né, da Segunda Guerra Mundial. Foram eles os primeiros, no final da guerra, a entrar vitoriosamente em Berlim, né? E conquistaram aí um por um, né? Conquistaram aí um por um os países antes controlados aí pelos nazistas, né? Como a Finlândia, a Bulgária, a Hungria, Romênia, Polônia e Tchecoslováquia, né? Bombardeio aliado aí sobre a Alemanha, né? Ocorre aí em 1942. E iniciou os bombardeios aéreos ingleses e norte-americanos sobre as grandes cidades alemãs, né? E se estendendo aí até 1945, né? A vitória dos aliados, né, na África e na Itália ocorre em outubro de 1942, né, no norte da África, ao comando do general inglês Montgomery, né? E em 1943 252 mil soldados alemães e italianos foram presos. Em 1943 iniciaram aí a invasão da Itália, né? E Mussolini foi preso e afastado do poder pelo novo governo, né? Os nazistas libertaram Mussolini, que fundou a República Social Italiana, e logo depois ele foi preso novamente e executado, né? Nós temos aqui o dia D, né? Que foi um forte ataque contra as tropas alemãs, que ocorreu no dia 6 de junho de 1944 e ficou conhecido aí como dia D, né? O comando nazista decidiu lutar até a morte aí, né? Mobilizando aí toda a população, né? Incluindo crianças, mulheres, velhos, né? E obrigando aí a lutar até o fim, né? Em 1945, no dia 25 de abril, Hitler e sua esposa Eva, né, e o ministro de propaganda se suicidaram, né? E aqui, por último pontinho, nós temos bomba atômica e rendição japonesa, né? Então, o Japão se rendeu em setembro de 1945. Os Estados Unidos vinham combatendo os japoneses desde o ataque de Pearl Harbor, né, a 1941, numa demonstração de seu poder militar, né, os Estados Unidos explodiram 2 bombas aí atômicas em território japonês, né, a primeira em Hiroshima em 6 de agosto e a segunda em Nagasaki em 9 de agosto, né, e as consequências foram muitas mortes, né, cerca de 160 mil e outros morreram das doenças provocadas pelos destroços aí dessas bombas. Muitos analistas criticaram a ação do presidente, né, dos Estados Unidos, que justificou que a bomba foi para rendição japonesa, né? E aqui nós temos o último slide, né, fim da guerra, né? Por fim, né, nós temos aí a Segunda Guerra foi a maior e mais terrível já realizada na história, provocando aí morte de milhões de pessoas, né, militares e amplos setores da população civil.
bombardeios discriminados e massivos, né? E resultando aí em 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos, né? 190 milhões de refugiados, né? Observando aí também, né, que 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas nos campos de concentração, né? Sofrendo todos os tipos de humilhações, né? Então, segundo alguns historiadores, né, a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial, até mesmo, né, por uma insatisfação aí, da Alemanha, né, que foi responsabilizada aí pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela vem com esse cenário, né, totalmente desumano, terrível, né, que foi citado aí. Certinho? Eu espero ter destacado alguns pontos principais aqui com vocês, para que vocês possam realizar aí as atividades propostas, tá certo? Eu agradeço a todos aí. Por fim, um grande beijo a todos.